Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Amém. Vamos estar dando continuidade ao culto desta manhã. Já podemos aprender bastante, ouvir bastante, né? E que nós possamos estar guardando na nossa mente e no nosso coração tudo aquilo, né? Que possamos estar também colocando em prática, né? Tudo aquilo que ouvimos hoje, né? E que possamos estar guardando também na nossa mente e coração. Vamos estar orando, né, dando continuidade. O objetivo é que esteja orando a Deus, agradecendo por esse dia mais uma vez. Né? O irmão Mel já orou, mas vamos estar orando mais uma vez, agradecendo a Deus por nossas vidas, por esse dia, pela vida do irmão Mero, né, que trouxe a lição de hoje pela manhã. Que o Senhor continue abençoando a vida dele, né, e falando sempre o coração e a mente dele. Santo Deus, Pai, está nos céus. Te rendemos graças a Deus por estar nesta manhã na tua casa, aprendendo, Deus, mais um pouco da lição maravilhosa, Pai, que te feito para nossas vidas, ó Deus, que nós possamos, ó Pai, estar sempre aos pés do Senhor, te buscando, colocando o Senhor em tudo que nós vamos fazer na nossa frente, Pai. Toma, Senhor, cada um que ouviu esta lição, que possa te dar proveito, ó Pai, para as suas vidas. Pai querido, obrigado pela vida do irmão Homero, que trouxe esta lição para os nossos dias, ó Deus, que nós possamos ficar sempre gratos, Pai, ao Senhor. Pai querido, que nós não venhamos fazer aquilo que o Davi fez de errado, mas que nós possamos tirar proveito daquilo que ele sempre te buscou, Senhor, em primeiro lugar. Pai querido, toma a Edilane que está à frente deste trabalho também agora, e quem vai levar a mensagem, que possa ser tudo do teu agrado, Paizinho querido. Obrigado, meu Deus, por cada criança que está aqui nesta manhã. Fica conosco, Pai. Nos dê um dia abençoado. Abençoa nossas famílias que não saíram para ir à tua casa, mas que eles possam, Pai, se colocar na dependência do Senhor. Obrigado por cada família aqui representada, Pai, na tua casa. Obrigado, Deus, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado por este dia maravilhoso de domingo. O Senhor nos deu para estar aqui na tua casa cultuando, aprendendo mais. Obrigada, Pai. Obrigado, Paizinho querido. Amém. Nós vamos estar fazendo uma leitura bíblica que se encontra em Salmos 51, 10, 11 e 12. Que diz assim a palavra do Senhor: Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vamos lá todos os irmãos juntos, o 10, o 11 e o 12. Vamos lá novamente o 10 de novo, por favor. Vamos lá todos juntos? Crie em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me na alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Amém. O Senhor está nos sustentando a cada dia, que nós possamos estar, né, na casa do Senhor, buscando a cada dia mais a tua presença nas nossas vidas. Nós vamos estar nesse momento fazendo a dedicação dos nossos dízimos e das nossas ofertas. Te agradecemos por esse dia, ó Deus, te agradecemos por nossas vidas, ó Pai. Neste momento venho, Senhor, te entregar a cada dízimo, a cada oferta no teu altar.
que o Senhor possa estar recebendo, ó Pai. Que o Senhor, Deus, possa estar também abençoando, ó Deus, aqueles, ó Deus, do qual ofertaram e também aqueles, ó Deus, que não puderam ofertar, que o Senhor possa estar abençoando. Deus, aqueles, ó Deus, que vão se direcionar, ó Deus, a fazer, ó Deus, o que tem que ser feito com cada oferta, com cada dízimo, que seja, Deus, sondado por Ti e guiado pelo Teu Espírito Santo. Obrigada, Deus, por estarmos na Tua casa, Deus, Te louvando, Te agradecendo. Obrigada, Deus, pelo alimento que o Senhor nunca tem deixado faltar em nossas mesas. Obrigada, Deus, pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho com nossas vidas, ó Deus. Perdoe, Deus, as nossas falhas, perdoe os nossos pecados, ó Deus. E aumente a cada dia mais a nossa fé em Ti, ó Deus. Obrigada, Deus, por tudo, Deus. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus, Deus. Amém. Ministério de louvor, por oportunidade. Bom dia, meus irmãos, graça e paz a todos. Quero dizer forte, graça e paz, meus irmãos. Amém. Bom dia. Se coloque de pé, vamos adorar o nosso Senhor. Aprendemos nessa manhã muito sobre a história do rei Davi, que errava, mas que era segundo o coração de Deus. Que possamos pedir ao Senhor para criar em nós um coração puro, que se renova com o espírito inabalável. Que possamos aprender com os nossos erros e não mais cometê-los. Amém? Vamos louvar o nome do nosso Senhor.
Gostaria de convidar as crianças para que possamos orar por elas. E precisamos cada vez mais estar cobrindo as nossas crianças e pedindo ao Senhor a proteção dele, principalmente nas escolas. Temos visto coisas terríveis acontecendo e que Deus continue tendo misericórdia. Você que trabalha em alguma escola, tem contato direto com as crianças, pode ficar de pé também, nós vamos orar por vocês. A irmã Lúcia vai estar orando pelas crianças, também pelos irmãos que trabalham nas escolas, para que Deus continue guardando e livrando também de tudo mal. A paz, irmãos, vamos ficar de pé. Quero já aproveitar, convidar a igreja, segunda-feira, sem ser nessa, na próxima, dia 24, nós vamos estar aqui comemorando 10 anos de oração pelas nossas crianças. Toda segunda-feira nós estamos aqui, orando pelos seus filhos, orando pelos seus netos, orando pela nossa criança, pelas nossas crianças. Então nós vamos estar completando 10 anos e gostaria de convidar a igreja para que está aqui conosco. Eu não vou estender o convite para outras delas. Eu quero estender o convite para você, igreja, que esteja aqui conosco. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta hora, Pai, eu quero te louvar, te glorificar, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder estar, Senhor Deus, neste momento entregando as nossas crianças. Pai, a tua palavra diz: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus. E nós temos visto, Senhor Deus, como o homem tenebroso, o homem mau, o homem maligno, ó Deus, tem forjado, Senhor, contra nossas crianças. Mas neste momento nós te pedimos que a tua boa mão, Pai, esteja guardando a vida delas, a ida, a saída, Senhor Deus, do colégio. Que teus anjos estejam acampados ao redor dos colégios, Pai, impedindo qualquer ação do inimigo. Que o Senhor dê sabedoria e entendimento para aquele professor, para aquele diretor, que é pai, que é mãe. Senhor Deus, que eles possam entender a necessidade de proteger as nossas crianças, de vigiar, Senhor Deus, porque o inimigo, Pai, ele é mau, ele tem tentado. Mas se nós, ó Deus, tivermos um coração segundo o teu coração, como foi falado aqui nesta manhã, nós vamos estar guardando, nós vamos estar orientando, ensinando nossos filhos no caminho que eles devem andar, para que eles não venham desistir, Pai. E se porventura um dia, Senhor Deus, vier desviar, mas que a tua palavra fique impregnada no coração, na mente deles, para que eles possam voltar, Senhor. Porque aqui é o lugar deles, adorando, exaltando, glorificando o teu nome. Te peço pelos professores, dai a eles sabedoria, dai a eles entendimento, discernimento, dai a eles ousadia, Pai, de poder estar na tua presença e ensinar, Senhor Deus, essas crianças, ó Deus, nos teus caminhos, da forma, do jeito que eles puderem, Pai, que forem permitidos, mas que eles não deixem, Senhor, de ensinar. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. 19h30, tá, irmãos? Sem ser nessa, na próxima, dia 24. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Crônicas 17, 7. 2 Crônicas 17, 7. É o nosso texto básico aí da nossa lição. Desculpa, irmãos. 2 Crônicas, é primeiro, eu botei segundo aqui, mas é primeira, abri certo, mas a anotação aqui está errada. 1 Crônicas 17, 7. Porque não, coisa que eu cismei que era segunda. Primeiro a Crônicas 17, 7 fala assim: agora, pois,
assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: tomei-te da malhada e de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o povo de Israel. Amém? Amém. O diácono Homero, né, já falou aqui pela manhã, e foi muito boa a lição, né? Ele falando que precisava da nossa ajuda, mas não tinha muito que ajudar, né? Foi de Deus mesmo para as nossas vidas. Mas a gente vai continuar compartilhando um pouquinho falando um pouquinho sobre esse rei que foi escolhido por Deus para ser um grande homem. E desde sempre ele já tinha o coração dele firmado no Senhor. Ele já era segundo o coração de Deus. Ele era um homem de Deus, tanto é que ele foi escolhido por Deus. E a gente viu aqui, né, o diácono Homero, ele falou sobre a escolha de Davi. E Deus, ele tem propósito para todos os seus filhos. Deus tem propósito para cada um de nós. E assim como Davi, na sua vida não é diferente. Deus tem um propósito na sua vida. E os planos do Senhor, eles são os melhores planos. Aqueles planos que o Senhor, ele sonhou, aqueles planos que o Senhor fez para a sua vida, são os melhores planos que pode acontecer na minha e na sua vida. Porque Ele tem propósitos. E Ele tem sonhos. E a gente viu aqui que quando tentamos fazer por nossa conta, quando tentamos realizar os nossos sonhos, a gente acaba se dando mal. E se a gente fizer a vontade de Deus, se a gente cumprir, né, os sonhos que Deus tem, se a gente sonhar os mesmos sonhos de Deus, se a gente entender o propósito de Deus na nossa vida, nós vamos ter sucesso na vida. Nós vamos ter sucesso, e eu não falo esse sucesso de que você vai ter bens materiais, que você vai ter um carro do ano, que você vai ter uma mansão, que você vai ter 10 empregados. Não estou falando desse sucesso. Se você cumprir a vontade de Deus, se você entender os propósitos de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família, a sua vida vai ter sucesso. Mas falando sobre o campo espiritual e falando da eternidade. Porque tudo isso aqui vai passar. Aquele carro do ano que você tem, ou que você quer, que você vai conseguir, isso vai passar. Isso vai ficar aqui. Nós precisamos cada vez mais buscar as coisas do alto, as coisas que são eternas. Nós precisamos nos apegar com as coisas que são do alto e não as que são dessa terra. O nosso coração, ele precisa estar cada vez mais focado nos planos e nos propósitos de Deus na minha vida, e não naquilo que eu acho que eu preciso. Lógico, a gente precisa comer, a gente precisa vestir, a gente precisa, mas nós não podemos colocar o nosso coração nos bens materiais, porque isso vai passar. E a palavra de Deus diz que assim como o Senhor, Ele cuida dos lírios, dos campos, Ele não vai te deixar sem suprir as suas necessidades e sem cumprir os planos dele na sua vida. Mas, contudo, todavia, nós precisamos ser obedientes. E isso Davi foi. Como nós ouvimos aqui pela manhã, nós precisamos ter compromisso com Deus. Temos buscado vários compromissos, menos com Deus. Nós precisamos ter compromisso com o Pai. Antes de eu ter compromisso com o meu próximo,
né, Diácono André? Diácono Homero. Eu preciso ter compromisso com Deus. Porque é Ele, é o centro da minha vida. Antes de eu ter compromisso com alguém que está precisando de mim, eu preciso ter compromisso com Deus. Porque se eu tiver compromisso com Deus, eu vou atender o meu próximo com excelência. Porque primeiro, eu tenho Deus. O meu compromisso é com Deus. E isso Davi tinha. Davi era um homem compromissado com Deus. E ele fazia as coisas não pensando em ser rei, em se tornar rei. Não. Ele fazia isso porque ele tinha compromisso com Deus. Ele não fazia isso porque ele pensava, não, eu vou fazer isso porque eu vou ser reconhecido, Deus vai me colocar no topo. Não. Ele fazia porque ele tinha compromisso. Porque ele era obediente. Ele obedecia aos seus pais, à lei e às suas autoridades. Muitas das vezes nós queremos êxito, mas nós não somos obedientes aos nossos pais, não obedecemos às leis e muito menos quem está acima de nós. Nós precisamos tomar certos cuidados. Não basta, irmãos, não basta eu simplesmente levantar a mão e vir à frente e querer continuar prostrado e sentado nesses lugares aí. Não basta só isso. O Diácono Homero, desculpe, Diácono Homero, ele falou muito bem e não tinha mais o que complementar. Não é questão. E se a gente cumprimentasse, Diácono, às vezes a gente ia até errar a saída da, né? Contradizer, né? Não, a gente ia acrescentar coisas que já estavam sendo ditas. E não basta somente a gente cumprir um compromisso com o homem. O primeiro compromisso que eu preciso cumprir é com Deus. Porque muitas das vezes nós temos cumprido compromissos com o homem, mas temos esquecido de cumprir compromissos com Deus. Ele tem que ser o primeiro. O meu compromisso tem que ser com Deus, em primeiro lugar. E Davi era assim. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não era porque ele era bonitinho, porque a Bíblia diz que ele tinha uma, né? Não era tão bonitinho assim, não era aquele homem alto, loiro, de olhos azuis e elegante, não era. Mas ele tinha o coração dele voltado para Deus e para as obras do Senhor. Ele não fazia querendo recompensa, ele fazia porque ele era de Deus. Ele não levava as ovelhas do pai dele para o pasto e era obediente ao seu pai porque ele tinha obrigação. Não, ele fazia por amor. Ele fazia por amor. Quando você vem à casa do Senhor tocar um instrumento, você não deve vir à casa do Senhor por obrigação, porque eu sou obrigado a tocar aquele instrumento, como o Diácono Homero falou aqui. Se eu não vier, alguém vai vir e vai tocar no meu lugar. O problema é o meu compromisso com Deus, porque, irmãos, a gente está entrando num funil. É funil mesmo, o negócio não vai ficando apertado. Irmãos, só vai permanecer aqueles que tiverem compromisso com Deus. Não pense, os irmãos, que vai ser fácil. Vai ser difícil. Os crentes, os irmãos, os filhos que ficaram de mimimi, de coisinhas, guardando isso no coração, isso vai deixar a pessoa fraca. Isso te deixa fraco. Os mimimis e as coisinhas que nós trazemos para o nosso coração, isso nos deixa fraco espiritualmente. E a gente não vê, a gente não enxerga isso. E cada vez mais, esses mimimis, eles vão tomando conta da nossa vida e destruindo a nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual que precisa ser alimentada todos os dias. Aborrecimento a gente tem sim, todos os dias. Todos os dias a gente tem que matar um leão, igual Davi matava lá, para proteger as suas ovelhas, as ovelhas do seu pai. Ele tinha aborrecimentos, tinha sim. Mas ele matava o
aí acabou. Chegava em casa estava tudo certo. Nós precisamos escrever, e nós temos esses aborrecimentos sim, escrever esses aborrecimentos na areia. Porque a onda vem e apaga. Isso não fica dentro de nós. Porque se isso ficar dentro da minha vida, dentro do meu coração, isso vai me fazer mal. E eu preciso resolver as minhas questões. Eu preciso resolver as minhas questões. Eu preciso reconhecer os meus erros. Como Davi reconhecia. Eu preciso parar de botar desculpa na sociedade, no governo, no boleto que vai chegar amanhã, no meu filho, na minha esposa, no meu marido. Eu preciso assumir os meus erros. Eu preciso parar de ser crente Adão. Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. Eu preciso assumir de fato. Eu preciso mudar. A começar em mim. Sabe por quê, irmãos? Às vezes eu quero que o irmão mude. Eu quero que a irmã Lúcia mude. Eu quero que a Michele mude. Mas eu não preciso mudar em nada. Porque eu sou perfeita. Todos nós fazemos coisas erradas. Todos nós erramos. Em algum momento da nossa vida a gente vai errar. Porque nós somos seres humanos. Mas aí a gente... E a gente, quando eu falo a gente, eu estou me incluindo também nesse bolo aí. E às vezes a gente acha que não. Que aquele que errou lá é porque ele é arrogante, porque ele quer ser o tal, quer ser o máximo. Não. O Davi, quantas vezes ele errou? Ele pecou. Mas ele não deixou de ser o homem segundo o coração de Deus, porque ele era leal a Deus e aos seus sentimentos e os seus pensamentos. Ele era verdadeiro em tudo que ele falava. Ele não colocava a culpa. Foi aquela mulher que veio e estava lá passeando no jardim, eu me encantei por ela. Não, eu pequei, eu errei, eu olhei, eu tinha que estar na batalha, mas eu errei. Precisamos assumir, precisamos deixar de ser crentes imaturos e assumir os nossos erros, não diante do irmão. Ó, Diácono Homero, eu errei, ó, eu errei assim. Se confessar, não. Você chega no seu quarto, abre a porta do seu quarto, entra, se ajoelha e confessa ao Pai que Ele pode e Ele sabe como te perdoar. Vai lá e fala com Ele. Vai lá e fala, Senhor, eu errei. Porque, sabe o que às vezes a gente prefere? E às vezes, não vou falar a gente aqui, que a gente não tem esse negócio, né? Mas sabe por que às vezes as pessoas preferem ir se confessar para o homem? E vocês sabem a quem que eu estou se referindo? Aí ele está ali, eu vou me confessar e ele vai mandar eu fazer isso, 100, 30, 40 e eu vou sair dali perfeito. Sabe por quê? Porque sabemos muito bem que para o homem eu consigo mentir, para o homem eu consigo esconder, mas para Deus eu sou um livro aberto. E às vezes a gente não coloca nomes nos nossos pecados e nos nossos erros. Vocês já pararam para pensar que às vezes a gente fala assim, na nossa oração a gente fala assim, Senhor, obrigado por isso, eu te peço isso, e perdoa por todos os meus pecados, por todos os meus erros. Eu preciso colocar nome neles. Falar, Senhor, eu errei. Eu admito, eu errei. Mas me perdoa. Sabe por que Davi ele fazia isso? Porque ele temia ao Senhor. Ele temia ao Senhor. Não ter medo, ele não tinha medo de Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus que ele buscava isso na sua vida. Ele não temia, ele não tinha medo, mas ele respeitava a autoridade de Deus sobre a vida dele. Ele respeitava a autoridade que Deus tinha sobre a vida dele. E quando o Senhor ele fala aqui com Davi, tomei-te da malhada de trás das ovelhas para que fosses príncipe sobre o meu povo de Israel. O
O Senhor escolheu Davi porque Ele sabia que Davi, ele temia Ele. Ele sabia que Davi, ele era obediente a Deus, independente de circunstâncias. Muitas das vezes nós obedecemos ao Senhor e somos gratos a Deus quando tudo está tudo muito bem, quando tudo está tudo muito bom. Independente de circunstâncias, Davi, ele adorava o Senhor. E Davi, ele reconhecia: eu preciso reconhecer, eu preciso admitir aonde eu errei. Porque se eu não tiver essa atitude, eu posso destruir o meu lar, a minha família, o meu ministério, e eu posso trazer uma separação, uma desunião dentro da igreja. Isso o diácono Homero falou aqui. Nós precisamos estar unidos, porque não é tempo mais de ficar fora da manada. Não é tempo. Porque se você ficar fora da manada, você vai ser devorado. Os antigos têm um dizer que eu não sei, catitu, não sei nem o que é isso, né? Deve ser um bichinho, né? Se é um bicho, não sei. Fora da manada é comida de onça. Não é isso, Esther? É uma espécie de porco do mato. Só anda de manada. Então eles ficam junto ali, o leão não ataca eles, a onça. O leão fica com medo. Sozinho. Se tiver um sozinho, é presa fácil. Por isso nós precisamos estar unidos no Senhor. Por isso Davi, quando ele vem, ele faz a vontade de Deus. Ele não fazia nada se não fosse a vontade de Deus. Ele não fazia nada se Deus não fosse na frente, porque ele sabia que ele sozinho ele não podia fazer. Sozinho você não pode fazer nada. Sozinho eu não posso fazer nada. Sozinho o pastor Francisco, o pastor Valdeci, o pastor Eliandro, o pastor Eli, eles não podem fazer nada. Nós precisamos estar unidos, fortes, para que a igreja venha cumprir a vontade e o propósito de Deus. A igreja precisa estar forte. A igreja precisa escrever os seus problemas e as suas indiferenças na areia e não levar para o coração. Mas infelizmente temos deixado algumas coisas guardadas no nosso coração. E isso está atrapalhando o nosso ministério. Isso está destruindo a nossa vida espiritual. E nós precisamos estar fortes. Porque o tempo está se findando. Jesus está à porta. E eu preciso estar preparada. Igual aquelas 5 virgens. Preparada. Para quando o noivo chegar, será que estamos preparados? Nós não podemos temer o mal, irmãos. Nós não podemos ter medo. A gente aprendeu com Davi aqui que nós precisamos ser destemidos. Nós não podemos ter medo. Devemos temer somente a Deus. Ele está conosco. Ele está com você. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Nós precisamos crer nessa palavra. Nós precisamos crer cada vez mais nesse Deus que está conosco. Porque Ele é maior. Ele é maior do que tudo isso. Ele é maior do que as circunstâncias que estamos vivendo. Ele é maior na nossa vida. E Ele precisa ser sempre maior. Temer ao diabo. Você não precisa temer ao diabo. Você precisa estar preparado e forte para enfrentá-lo. É diferente. Os seus inimigos, o Senhor, Ele quer te entregar na tua mão. Se você é servo, se você é filho, os anjos do Senhor, e o salmista ele fala isso, acampa ao seu redor e os livra de todo mal. Nós precisamos tomar posse da palavra de Deus.
Nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. O Senhor tem o sobrenatural dele para ser manifestado sobre a nossa vida, mas muitas das vezes nós não estamos tomando posse daquilo que o Senhor tem para nós. E a gente não está vendo. Não está vendo o sobrenatural, porque a gente não está tomando posse. Porque a gente está tendo medo. O Senhor, Ele tem o poder. O poder está nas mãos do Senhor. O poder está nas mãos de Deus. E nós precisamos crer e confiar nisso. Que as circunstâncias que a gente passa, muitas das vezes, irmãos, nós pensamos que o diácono Homero falou assim, eu vou precisar sempre tocar. Se ele não entregar nas mãos do Senhor o serviço e o trabalho dele, não aparece uma pessoa para comprar um cartão ali. Mas quem vai é porque Deus enviou. Fazer prova de mim. Os milagres e o sobrenatural só acontecem na sua vida quando você se esvazia de você mesmo, tira as suas forças e entrega a força para Deus. Aí você fica trabalhando, cansando, e o dinheiro quando chega, já está assim, né? O negócio está tenso. Mas tem pessoas que está pior, que está indo assim, ó, sai os seus dedos assim que você nem vê. E o que é pior, ainda fica coisa para trás. Porque você está trabalhando com as suas próprias forças. Você não está fazendo prova de Deus. Fazem prova de mim, diz o Senhor. E se Ele não abrir a porta do céu e não derramar bênçãos tais sobre a sua vida, aí você está pedindo um Deus errado. Muitas das vezes nós colocamos o poder na nossa mão. E o poder não está na nossa mão. O poder está nas mãos de Deus. É Ele que faz. É Ele que pode. Precisamos temer a Deus, fazer a sua vontade, e todas as demais coisas vai ser acrescentada na sua vida. Ou você não crê nisso que você está lendo, ou você não está tendo tempo de ler isso daqui, ou você não está acreditando nisso daqui. Porque se você não estiver acreditando nisso, me fala qual Deus que você está servindo. A palavra de Deus, não sou eu que estou falando, irmãos, é a palavra de Deus. E olha que, se você pegar o meu rascunho aqui, você não vai ver nada que eu coloquei aqui. Você nem onde está o meu rascunho, mais deva ser isso aqui. Acho que é. A palavra de Deus diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Você pensa que Davi buscava o que na vida dele? Davi buscava obedecer a Deus. Por isso ele obedecia ao seu pai. Não é porque ele obedecia ao seu pai primeiro e depois ele obedecia a Deus. Não. Primeiro ele obedecia a Deus, depois ao seu pai. Mas aí ele fazia isso com excelência. Porque os verdadeiros servos e adoradores do Senhor, eles fazem com excelência. Porque primeiro é Deus na vida deles. É Deus. E se eu leio e não estou vendo, tem alguma coisa errada. Eu preciso falar: Senhor, me ajude, tem alguma coisa errada. Eu estou lendo a sua palavra lá em Mateus, que fala: buscar primeiro o reino de Deus, mas eu não estou conseguindo. Senhor, tem alguma coisa errada. Eu estou lendo as suas promessas, mas eu não estou conseguindo. Senhor, tem alguma coisa errada comigo e não como pastor da igreja. Para de colocar a culpa no pastor da igreja. Porque o pastor da igreja, ele vai ter o seu peso. No dia lá, ele vai ter o seu peso. Mas você também não vai poder chegar diante do pastor. Mas Deus, o pastor não fazia. O pastor, para com isso. Para de colocar a culpa nos outros. Assume o seu erro. Senhor,
Senhor, está acontecendo alguma coisa comigo. Eu preciso, Deus, olhar. Eu preciso ler a tua palavra. Eu preciso acreditar naquilo que eu estou lendo, porque não é qualquer livro. É o Senhor que deixou para a minha vida. Eu preciso assumir os meus erros. Eclesiastes 12:13 fala assim: de tudo o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus, guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Será que eu tenho guardado o mandamento do Senhor? Será que eu tenho temido ao Senhor? Será que eu tenho confiado no Senhor a minha vida, a minha família, as minhas finanças, o meu trabalho? Será que eu tenho confiado no Senhor? E eu olho para o rei Davi falando: mas eu não consigo nem chegar no dedinho minguinho do rei Davi. Por que você não consegue chegar? Porque você tem levado as coisas para o coração? Porque você não tem temido ao Senhor? Porque você não tem crido na palavra de Deus? Por quê? Ele era homem, sujeito a todo o pecado, como nós somos, sujeito a todas as coisas, porque ele estava nesse mundo como nós estamos. Ele errava, e antes de eu me converter, antes de eu entender sobre a história de Davi, eu achava que Davi era um santo, e que eu não conseguiria chegar nessa santidade toda. Ele era um santo, gente, Davi. E quando eu descobri que Davi pecou, que Davi pegou a mulher lá dos seus soldados, ainda mandou matar, mandou fazer uma emboscada com o seu soldado, e fora, falei: gente, eu mesmo Davi que eu pensava que conhecia? Que isso? E você pode estar pensando: mas eu não fiz isso, então pronto. Só que aí a gente tem outros erros, outras falhas. Mas Davi era sincero com Deus. Davi, ele era sincero e reconhecia: Senhor, eu estou deixando de fazer, porque eu não estou confiando na tua palavra. Ele era sincero. E você também pode ser. Você tem essa liberdade de chegar para Deus e falar: Senhor, estou errado, tudo errado, mas eu quero mudar, eu preciso mudar. Teme ao Senhor, guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo homem que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Teme a Deus, busque a Ele, obedeça, faça a sua vontade. Aí sim, aí você vai ser o homem segundo, e a mulher, aí a gente bota um homem e a mulher segundo o coração de Deus. Não é fácil, irmãos, é muito difícil. Muitas pessoas conhecem a palavra do Senhor, mas elas não obedecem. Precisamos obedecer, porque é melhor do que sacrificar. O temor do Senhor, ele vai te conduzir para a vida. E vida, o Senhor, ele tem para nos oferecer vida em abundância. Mas é o temor do Senhor que vai te conduzir para a vida. Teme ao Senhor, faça a vontade dEle, porque se você fizer a vontade dEle, você vai estar fazendo as outras coisas com excelência. E o nosso Deus, Ele não merece resto. Ele merece as coisas com excelência. Não dê resto para o Senhor. Se você está dando resto para o Senhor, fale com Deus: Deus, me perdoa, porque eu estou te dando resto. Fale com o Senhor: Senhor, eu não estou fazendo direito aquilo que o Senhor me pede. Aprenda com o rei Davi a ser temente e a fazer a vontade de Deus. Porque se você fizer a vontade de Deus e temer ao Senhor, você vai ser um servo, um filho, uma esposa, uma mãe, um esposo
um irmão excelente e vai fazer as coisas com excelência. Não faça nada obrigado, não. Faça porque você está fazendo não para o homem, mas é para Deus. Faça com excelência. Porque nós não somos insubstituíveis, irmãos. Não pense que você é insubstituível porque você não é. Saul, ele pensava, eu sou o rei, eu estou no comando. Mas o Senhor falou, opa, tem alguém que merece estar aí no seu lugar e ele vai estar. E os propósitos do Senhor na vida de Davi eram grandes e foram realizados, mesmo ele sendo pecador. Os propósitos que Deus tem na sua vida, eles serão realizados, mesmo que você erre, que você caia, mas você precisa temer ao Senhor e se arrepender e confessar: eu errei, eu estou errado. Porque não adianta mentir para Deus. Às vezes você engana, né? Às vezes a gente engana, mas Deus a gente não consegue enganar. Teme ao Senhor, confia no Senhor e deixa um legado para a sua família, para os seus filhos. O que você tem deixado para os seus filhos? O diácono Homero também falou aqui, e a lição falou do legado. O que nós temos deixado? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço não, porque o que eu faço isso não é legado. O que eu tenho deixado? Será que o meu filho ele tem visto temor na minha vida? Será que eu vou deixar o legado? Será que eu estou falando de Deus, ensinando a Deus, vivendo Deus, vivendo as promessas de Deus? Será o que eu estou deixando para o meu filho, para a minha família, para os meus? Eu preciso deixar um legado. E às vezes eu quero cobrar do meu filho. Mas e a minha vida? Às vezes eu quero cobrar a dedicação, o temor, a adoração, o estar, mas e eu? Como que eu estou? Feche seus olhos. Fale com Deus. Ele pode te ouvir. Ele pode ouvir os seus pensamentos. Deus, a tua igreja, Pai, está reunida na tua casa. E neste momento, Deus, que o Senhor possa sondar os nossos corações. Como já adoramos aqui nesta manhã, cria em nós, Pai, um coração puro. E renova, Senhor, o espírito, Pai, inabalável. Renova, Senhor, as nossas forças. Ajuda-nos, Pai, tenha misericórdia de nós. Sonda, Senhor, as nossas vidas. E se tiver alguma coisa, Pai, que esteja atrapalhando de eu fazer a tua obra, de eu ser um servo e fazer as coisas com excelência para o Senhor, que o Senhor possa me sondar. Segue a tua igreja, prepara a tua igreja, desperta a tua igreja, fala a tua igreja, assim como o Senhor falava com o rei Davi. Nos mostra, Senhor, o caminho. Tenha misericórdia de nós, porque precisamos de Ti, Pai. Sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Por isso estamos aqui nesta manhã, Pai, Te buscando um relacionamento com o Senhor, entregando, Senhor, as nossas vidas. Mas se ainda, Deus, tiver alguma coisa deficiente, que o Senhor possa nos sondar, que o Senhor possa nos mostrar, que o Senhor possa ter misericórdia de nós. Que o Senhor possa cuidar do teu povo, aqueles que não estão aqui, aqueles que não vieram hoje pela manhã. Ó Deus, que o Senhor possa visitá-los agora, onde quer que estejam, Pai. Que o Senhor possa cuidar deles, que o Senhor possa falar ao coração deles. O Senhor pode, Pai. Seja com a tua igreja, fortaleça, Senhor, a tua igreja. Nós precisamos de Ti, precisamos desse amor e da tua misericórdia que é derramada sobre nós. Precisamos de Ti, Pai. Nos perdoe. Perdoe as nossas faltas e as nossas falhas. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Que possamos pedir perdão ao Senhor todos os dias. Porque todos os dias a gente erra, a gente faz coisa de errado. Deus tenha misericórdia de nós.